Estamos de volta para falar sobre PNL, a arte da ciência que vai além das técnicas, uma metodologia que pode ser utilizada como prática em nosso contexto diário. Geni, dentro da PNL é normal a gente falar que o pensar é diferente do ter pensamentos? Com certeza, é diferente. O pensar é uma forma automática do ser humano. Nós pensamos automaticamente, não elaboramos tanto. E ter pensamento quer dizer que você pode instalar pensamentos fortalecedores. Que essa parte vem do nosso sistema de crenças. Nós temos um sistema de crenças que nos movimenta pela vida. Então você pode instalar crenças fortalecedoras. Então esses pensamentos podem, os pensamentos automáticos, eles podem ser limitadores também, porque nós temos crenças limitadoras e crenças fortalecedoras. E esses criam esse nosso pensamento, essa nossa forma de pensar. Então se você programar adequadamente, você vai instalar pensamentos fortalecedores que vão te mover pela vida. Porque as nossas crenças são o que nos movem, o que nos dão permissão. Vejam que assim, o que te dá permissão para fazer alguma coisa na vida, ou não permite você fazer. Então, por trás daquilo de tudo que você faz, tem uma crença que veio de um pensamento. Então, aquela frase do Buda, nós somos o que nós pensamos? Com certeza. Essa frase é corretíssima, nós somos o que pensamos. E por isso, assim, se você quer melhorar o seu comportamento, a sua ação na vida, porque a neurolinguística nos empurra para a ação, você muda o que você pensa, você instala crenças fortalecedoras. Então, o pensamento, ele não age sozinho. Junto com o pensamento vem o sentimento, por isso que ele funciona. E o pensamento, ele gera um sentimento que vai provocar o nosso comportamento. Né? Então, assim, é uma química dentro do nosso corpo. Todo o nosso pensamento gera uma química. Essa química, pensamento, sentimento, emoção, vai gerar um estado. E esse estado vai gerar um comportamento. Porque as pessoas às vezes falam em estado de espírito, né? Hoje eu estou nesse estado de mau humor. E o que é isso? É um comportamento que foi gerado por um pensamento que você teve ontem. E se a gente se alimentar do pensamento negativo, ele pode acabar nos engolindo, né? Exatamente. Por isso que dentro da PNL a gente aprende a controlar os nossos pensamentos. A usar melhor a nossa mente, porque nós usamos praticamente 10%. Olha, quem usa muito usa 10% da nossa mente. Mas nós podemos treinar a nossa mente e usar muito mais da nossa capacidade intelectual. E essa programação que você falou, de se programar, de instalar pensamentos fortalecedores, é a grande mudança que o mundo espera. Para as pessoas, porque o meu mundo, eu faço o meu mundo, cada um faz o seu mundo. E você instalando crenças fortalecedoras, você vai se admirar com o seu comportamento que vai gerar. Geni, assim, tu falou no primeiro bloco que o nosso cérebro é comparado, né, na PNL, a um computador. Agora tu falou das crenças limitadoras, tá? Então eu penso assim, limitadoras e fortalecedoras. Tá. Eu acho que a gente tem muito mais crenças limitadoras do que fortalecedoras, tá? Para nós instalarmos um programa PNL no nosso computador, nós vamos ter que desinstalar algumas coisas, porque se o nosso HD estiver cheio lá, a gente vai ter que dar uma resetada, uma formatada para colocar novos dados. Tô correta? Concordo plenamente. Então, a gente ou transforma, tem técnicas específicas para isso, para instalação de crenças fortalecedoras ou para ressignificar, nós chamamos o termo ressignificar as que já existem, que vêm da nossa cultura, da nossa educação. Todas essas crenças limitadoras são crenças que funcionavam antigamente, nossos pais, na nossa família. A gente instala uma crença de qualquer forma, fortalecedora ou limitadora, pela repetição, porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição e velocidade. Então, pela repetição em casa, os pais diziam, mas você não faz o tema, você é preguiçoso. Todo dia repetindo uma coisa, você está instalando uma crença
de que ele é preguiçoso ou incapaz. Depende como ele absorve de acordo com o seu canal perceptivo. Ali que surgem os preconceitos. Ali que surgem todas as limitações. todas O preconceito as limitações, de que a mulher tem mais que esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia, que não tem nada que se... né? Lá de trás, o racismo, né? Vem dessas crenças limitadoras. Isso, né? crenças limitadoras que são o que barram a vida das pessoas. E, na verdade, é muito mais difícil você eliminar um comportamento antigo do que colocar um novo, não é verdade? Depende do nível de resistência da pessoa. Tem Certo. algumas pessoas que estão prontas, que é o momento certo, que elas estão prontas para a transformação. Tem outras pessoas que têm ganhos. momento, Quando tem essa resistência vem de ganhos secundários. Então, o que são ganhos secundários? Ganhos secundários é confortável me manter nesse estado. A zona de conforto. A zona de conforto. É confortável me manter nesse estado. Então, a mudança, porque Não a mudança vai traz acontecer. movimento. Gera muita... E enfrentamento também. Então, eu tenho que enfrentar, e é desafiadora a mudança. Então, as pessoas permanecem na sua zona de conforto. E comodidade. Como é fascinante isso, né? É fascinante, é tudo, transformador. A gente vê assim o significado que as pessoas dão para as coisas, né? Os diferentes significados que as pessoas pensam de forma diferente, interpretam de forma diferente e dão um significado diferente para as coisas, mesmo eles vivenciando a mesma situação. E nisso tudo eu lembrei de uma história de gêmeos com que o pai é um assassino, foi um assassino. E os gêmeos, então, vivendo no mesmo meio ambiente, tendo a mesma forma de educação, no futuro, um gêmeo virou um religioso e outro gêmeo virou um assassino. Então, eles, para serem questionados o porquê dessa escolha, quando perguntaram para o gêmeo por que você virou um assassino, ele responde: e eu poderia ser outra coisa? E quando perguntaram para o outro irmão gêmeo que virou um religioso, ele deu a mesma resposta: e eu poderia ser outra coisa? Então, assim, os dois viveram a mesma situação, só que a forma como eles interpretaram a situação vivida, escolheram caminhos totalmente diferentes. Então, nisso tudo vem o significado que a gente dá para as coisas, porque as coisas por si só não têm significado algum, né, Geni? Então, a gente que atribui o significado a elas, né? Então entra aí como cada um absorve a informação, porque os pais educam os filhos e dizem do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Só que a forma que o sinestésico absorve e o visual absorve, por exemplo, o visual, se os pais são visuais, ele vai absorver aquela informação e não vai se incomodar. Mas se o sinestésico... o pai fala em sentido visual, que é mais alto, talvez um pouco mais agressivo, para o sinestésico vai ser agressividade. É uma forma, então eles têm uma forma de absorver informação muito diferente. Cada pessoa, por exemplo, nós temos um mapa, nosso mapa de mundo, e as pessoas assistem um acidente, e na hora que vão contar, cada um vai contar diferente, cada um da forma que percebeu, de acordo com a sua percepção. Ou se fala muito a nos grandiosidade filtros. que um dá para as coisas, usar o filtro, isso aí. Por isso, o mapa de mundo, o nosso mapa, não existem dois mapas iguais. Não existe no mundo dois mapas iguais, porque as sequências são diferentes. Por exemplo, os canais perceptivos, as sequências são diferentes, a percentagem de cada um, assim como os metaprogramas. As sequências, os metaprogramas são aquilo que você falou, são os programas da nossa mente. Então, nós temos o metaprograma, uso, estrutura e conceito. Todos nós somos um pouco de uso, o que é? Vou explicar o que é cada um. Mas nós sequenciamos de forma diferente. Então, a pessoa que é uso é aquela que faz. Ela chega no trabalho, ela já começa fazendo. A pessoa que é estrutura é altamente organizada. Primeiro ela tem que organizar a sua mesa, ela vai pensar o que eu vou fazer primeiro. Ela pensa, o que eu vou fazer em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, é a pessoa que é a estrutura. E a pessoa que é conceito é aquela que pensa, é a pessoa responsável pela filosofia da empresa, pelos valores. Então, é aquela que pensa. Então, no nosso mundo, essa sequência na nossa cabeça é diferente de cada um. Tem pessoas, por exemplo, a pessoa que é uso, ela compra um aparelho, um eletrodoméstico, um aparelho eletrônico, ela não vai ler o manual, ela vai ligar para ver se funciona.
E a pessoa que é estrutura, ela vai pensar, ela vai colocar o que eu faço primeiro. Exato. E a pessoa que é conceito, ela vai ler o manual, vai olhar a voltagem, vai olhar todos os dados, todas as informações que o aparelho pode dar para ela. Então, é essa sequência que nos faz diferente um do outro. Então, a pessoa que faz, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? A pessoa que trabalha junto com uma conceito, uma que é ação, por exemplo, a pessoa que é ação, trabalha com alguém que é conceito, não vai se sentir muito bem porque ela vai pensar que ela está fazendo todo o trabalho, porque como ela é ação, ela vê um papel no chão, ela vai lá junto, ela vê uma coisa fora do lugar, ela vai lá e arruma, ela vê alguma coisa que tem que fazer, ela já vai fazendo, enquanto que a conceito não, o conceito vai pensar antes de fazer. Então dá a impressão que a conceito fica de boa, sempre de boa, mas na verdade não, ela está estudando qual a melhor forma de fazer. E cada um está certo. Numa empresa, por exemplo, nós precisamos de todos os elementos. Uma empresa precisa ter uma pessoa que faz, uma pessoa que organiza e uma pessoa que pensa. Assim como um outro metaprograma, que é o interno e o externo. Nós temos, alunos também têm essa estrutura neural, não são só os adultos. A pessoa interna é aquela que possui todos os recursos internos para fazer as tarefas. E a pessoa externa, ela precisa de um referencial externo. Ela precisa que alguém diga para ela como fazer, ou aonde, ou o que fazer. Certo. Então, numa empresa tem o lugar certo também, para cada um, e numa escola para cada um, porque o interno tem uma história até, que uma empresa tinha um funcionário que era excelente, fazia tudo o que mandavam e ele desempenhava suas funções com primor. Daí, em função dessa habilidade dele, promoveram ele a chefe do setor. Daí deu, ele era externo, ele não era interno, porque para ser gerente ou ter uma chefia, ser um gestor, precisa ser interno, e ele de não outra era habilidade, interno, exato. precisa de outra habilidade, Ele era precisa bom de outro tipo de recursos. Ele era bom no que ele fazia. Ele né? era ótimo no que ele fazia. E tudo isso que a gente está vendo, a gente percebe que quando a gente muda o nosso olhar sobre alguma coisa, as coisas mudam pra gente, né? Então tem assim, cada pessoa enxerga de forma diferente. O outro, o mundo, uma situação de forma diferente, porque cada um é único, né? Como a gente vinha colocando. E nisso tudo também, eu lembrei de um exemplo que pode ser dado aqui, e que a gente pode ver no vídeo, da figura que colocada na imagem de um sapo, colocada de forma horizontal, a gente enxerga um sapo. Se a gente virar a folha e colocar na forma vertical, nós vamos enxergar um cavalo. Então, assim, depende do ponto de vista da pessoa, né, que a gente vai enxergar esta ou aquela imagem. Então, para todas as situações da nossa vida, a gente consegue ver, ou a gente percebe as coisas de forma diferente. Nós vamos fazer uma pausa para o comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco.